O Sol está se aproximando de um pico de atividade que está previsto para acontecer entre 2024 e 2025. O pico está associado com explosões solares mais intensas e frequentes. Vamos juntos entender a fascinante e um tanto preocupante erupções solares, discutindo um fenômeno cósmico que, embora ocorra a milhões de quilômetros de distância, pode impactar significativamente a vida aqui na Terra. Estamos prestes a mergulhar no intrigante mundo das explosões solares e considerar uma questão que, por mais incrível que pareça, afeta diretamente o nosso cotidiano digital, a possibilidade do planeta ficar sem internet por um período de tempo. Então, se você quer saber qual que é esse evento solar e se de fato corremos o risco de ter um apagão tecnológico por um período indeterminado, fique nesse vídeo que eu vou te explicar o que está prestes a acontecer. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal e você gosta desse universo de curiosidades, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, pois só assim você é notificado quando sair vídeos novos como esse aqui. Não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo, pois assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e manda esse vídeo para mais pessoas também. Bom, basicamente, para entendermos o que está acontecendo com o Sol e se de fato corremos o perigo de ter um apagão tecnológico, precisamos primeiramente saber o que é campo magnético e qual a relação disso com o evento solar. O campo magnético é como uma área ao redor de um ímã ou de uma corrente elétrica, onde você pode sentir a influência magnética. Imagina que o ímã tem linhas invisíveis ao seu redor. Essas linhas afetam objetos magnéticos com outros ímãs ou objetos de metal. Se você pensar em um ímã como se fosse um ímã invisível, o campo magnético seria a região ao seu redor onde ele exerce sua influência. Essa influência é o que faz com que objetos magnéticos se movam ou se comportem de maneira diferente quando estão próximos ao ímã. Nosso planeta também possui um campo magnético que forma um arco. As linhas saem do polo norte magnético e vão em direção ao polo sul magnético, formando arcos. É possível observar a direção do arco através de bússolas que sempre apontam para o polo norte geográfico, que fica próximo do polo sul magnético. Isso acontece porque a Terra gira como um corpo só. E diferente de uma estrela, ela não tem uma parte que gira mais do que a outra. Já o Sol, ele é uma estrela, e por conta disso há uma diferença crucial entre o que acontece na Terra. O Sol tem uma rotação chamada rotação diferencial. Isso significa que o equador do Sol tem uma velocidade angular diferente dos polos. Essa rotação diferencial faz com que as linhas de campos magnéticos sejam distorcidas, já que a parte da linha de campo magnético que está na região do equador gira mais rápido do que a parte que está nos polos. Isso faz com que as linhas do campo magnético se enrolem em torno da esfera. As linhas do campo magnético do Sol não são uniformes e podem ser bastante torcidas e entrelaçadas. As linhas acabam distorcidas e isso forma um padrão caótico, além de extremamente complicado. O Sol possui linhas de campos magnéticos entrando e saindo de todos os lugares de uma forma bem complicada de acompanhar. A atividade solar, como as manchas solares e as erupções solares, está associada a mudanças nesse campo magnético. As linhas do campo magnético solar emergem da superfície solar e se estendem pelo espaço interplanetário, formando o que é conhecido como vento solar, que é um fluxo contínuo de partículas carregadas em campo magnético provenientes do Sol. Por conta do caos e de não ter uma estrutura organizada, é comum que linhas de campo magnética possam se concentrar em uma região. Elas podem impedir com que o plasma transporte calor na região e faça com que em uma dada região a temperatura caia. Essa região é chamada de mancha solar. As manchas solares são vistas como verdadeiras manchas escuras, já que possuem uma temperatura muito mais baixa do que o ambiente ao redor delas. Uma mancha solar pode ter uma duração de dias ou até meses, dependendo da intensidade dela. Há períodos que elas aparecem com mais frequência, num qual são chamados de pico de atividade solar. Por conta disso, se descobriu que o Sol tem um ciclo que dura mais ou menos 11 anos, aumentando a quantidade das manchas solares. O ciclo do Sol também está associado com outros fenômenos, além das manchas, mas todos são relacionados com o campo magnético do Sol. O ciclo solar acontece porque o campo magnético muda sua configuração a cada 11 anos. O motivo da mudança ainda é incerto e astrônomos buscam responder essa pergunta. Porém, é certo que a cada 11 anos a polaridade do campo magnético muda, criando esse ciclo. O que acontece é que quando dá esse período, essas linhas se arrebentam e quando isso acontece, se tem uma explosão solar. E é nesse período de 11 anos que se mais tem manchas solares, que consequentemente aumenta as chances para explosões solares. Essas explosões liberam energia em forma de radiação eletromagnética,
e também pode ejetar massa solar. A ejeção, quando escapa do Sol e começa a viajar pelo espaço, é chamada de ventos solares. Ventos solares podem ser emitidos em qualquer direção e a sua intensidade depende da quantidade de energia liberada na erupção. É comum que esses ventos alcancem planetas, inclusive o planeta Terra. Felizmente, o campo magnético da Terra consegue desviar a maior parte desses ventos, que contém partículas e campo magnético. Mas o que acontece com frequência são partes acabar atingindo os polos do planeta, formando o que conhecemos como auroras. Sabe aquelas famosas auroras boreais, mais vistas na Suécia, Finlândia, Noruega e tal? Pois bem, elas são causadas pelo choque entre partículas existentes na atmosfera terrestre e as partículas que chegam do Sol. Em muitos lugares estamos falando de 2024 como um ano apocalíptico por causa dessas tempestades solares. O motivo é que estamos chegando a um pico de atividade solar que está previsto para acontecer entre 2024 e 2025. O último pico da atividade solar aconteceu em 2014. Curiosamente, os dois últimos picos foram bem menos intensos comparado com a média registrada durante o século XX. Mas ainda é cedo para dizer se isso significa alguma mudança ou se é algo natural nas variações da atividade. É possível, apesar de improvável, que durante uma tempestade solar forte o suficiente, satélites possam ser desligados por algumas horas, já que os satélites têm circuitos eletrônicos que são sensíveis a variações. Se acontecer de danificar vários satélites, aí sim teríamos grandes chances de ficar sem internet. Porém, isso é algo extremamente difícil de acontecer, já que o Sol é monitorado o tempo inteiro. Quando tem uma explosão no Sol em direção ao planeta Terra, até chegar aqui leva mais ou menos em torno de 3 dias, e durante esse tempo é mais que possível ajustar os satélites para proteger eles, a não ser que essa explosão seja muito grande e isso já não tem como saber. Mas novamente, é quase impossível que uma tempestade solar chegue até a Terra sem sabermos com antecedência. Além disso, os satélites já são lançados com algumas proteções, e há esquema para desviá-los de uma tempestade ou até mesmo de objetos como pedaços de asteroides. Não há um perigo direto para a vida na Terra ou para o nosso uso da tecnologia. Há, no entanto, alguns inconvenientes que podem acontecer. Um exemplo é o que aconteceu no dia 14 de dezembro de 2023, quando uma tempestade solar interrompeu as comunicações por rádios de aviões. Além disso, em relação à internet, parte do fluxo da internet está em cabos no fundo do oceano. Então estamos safe, pessoal. Bom, o vídeo foi isso, espero muito que tenha esclarecido o assunto e acalmado em relação à internet, já que estamos conectados o tempo inteiro. Peço a sua ajuda compartilhando esse vídeo para mais pessoas ficarem por dentro do que está acontecendo e nos vemos no próximo vídeo. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários, beleza? Então, fiquem bem, mantenham-se sempre curiosos e até a próxima, demorou? Fui! She just want more. I know they didn't think that we would make it this far. I know they didn't think that we would take it this far.